É, Aqui nós podemos observar a dimensão territorial do Império Romano. Lembra que eu disse que esse império se dividiu em Império Ocidental e Império Oriental? Então, o Império Romano dominou uma vasta área que abrangia a Europa, a África e a Ásia, chegando a ocupar mais de 5 milhões de metros, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, perdão. Então era um império para aquele período gigantesco, muito grande, e que só foi possível por alguns motivos, entre eles a capacidade que o império desenvolveu para administrar essa grande extensão territorial. Agora aqui a gente vai falar de uma das coisas mais importantes do Império Romano, e tem muitos estudos, inclusive sobre a influência do exército diretamente na política do Império Romano, como que eles sugeriam imperadores, como que eles promoviam determinados golpes internos ali para que determinados imperadores estivessem enfraquecidos, enfim. O exército romano foi fundamental para a conquista e a manutenção do império, sendo essencial para a ordem interna e as campanhas de conquista. Aqui a gente pode ver uma exposição de uma formação deles militar, que para aquele momento isso era uma coisa muito avançada, e lendo alguns estudos, eu me interessei por um, tá vendo aqui, ó, esse aqui é um gládio. Esse aqui eu comprei dentro do Coliseu mesmo, na viagem que o grupo de pesquisa da Universidade de Castelo Branco fez. É um gládio de um soldado pretoriano, que era a guarda que tomava conta do imperador e tudo mais. E atribui-se também a essa arma, entre outras, o sucesso do Império Romano. Aqui diz, ó, o gládio romano era uma espada curta e versátil, fundamental para o sucesso militar do Império Romano, tanto no combate corpo a corpo, quanto em jogos de gladiadores. Substituindo espadas maiores e mais pesadas, o gládio era mais fácil de manusear, permitindo estocadas rápidas e eficientes. A combinação de tamanho, peso e designer do gládio permitia que os legionários romanos se movessem rapidamente, estocando e cortando o oponente com precisão. Desde a nossa primeira aula, eu venho enfatizando como que lá na pré-história, aquele personagem que começou a dominar os movimentos naturais ali de pular, correr, andar, saltar, agachar, rolar, lançar, como que ao dominar esses movimentos e aperfeiçoá-lo ao ponto de dar uma utilidade voltada inclusive para o combate, ao longo do tempo esse personagem veio ganhando força e destaque nas sociedades ao longo do tempo. E no Império Romano isso não foi diferente. Ao ponto, inclusive, de quando o Império estava em decadência, se escrever um livro que organizava as técnicas de treinamento dos militares daquela época, que é o livro Instituições Militares Romanas. E aqui eu quero só destacar algumas partes desse livro, que eu acho importante aqui para a nossa reflexão, porque eles criam um sistema de treinamento. A gente já vimos progredindo com isso na Grécia,
Em Roma, eles aperfeiçoam ainda mais essa questão do treinamento, que de certa forma acaba ficando para a gente muitas coisas, inclusive como a própria natação, o trabalho com contra resistido, o trabalho com carga, enfim. Idade apropriada para os recrutas. Se seguirmos a prática antiga, a época adequada para recrutar um jovem para o exército é na entrada da puberdade. Nesta idade, instruções de todo tipo são mais rapidamente assimiladas e permanecem por mais tempo na mente do indivíduo. Além disso, os exercícios militares indispensáveis de correr e pular devem ser treinados antes dos membros estarem enrijecidos pela idade, pois é a atividade melhorada pela prática contínua que forma o útil e bom soldado. Antigamente, dizia Salustio, a juventude romana assim que tinha idade suficiente para carregar armas, era treinada da maneira mais rigorosa em acampamentos para aguentar todas as dificuldades e exercícios de guerra. Deixa eu achar um outro ponto aqui do livro, eu também acho interessante. Os homens mais altos que podiam para o serviço, pois o padrão para as alas de cavalaria e para a primeira corte das legiões era fixado em 1,80 m, ou pelo menos 1,74 m. Esses requisitos podiam ser facilmente preenchidos naqueles tempos, quando muitas pessoas seguiam a profissão militar antes que fosse moda para nada da juventude romana. Assim, o jovem soldado deve olhar vivazes, deve andar com a cabeça ereta, seu peito aberto, seus ombros musculosos e largos, dedos longos, braços fortes, cintura pequena bem formada e suas pernas e pés mais rígidos do que flácidos. Esse era um critério para que um jovem pudesse ingressar na carreira militar. Tem outros destaques aqui desse livro que eu queria trazer também para essa aula. Treinamento inicial. A primeira coisa que deve ser ensinada aos soldados é a marcha militar, que somente pode ser adquirida pela prática constante. Devem marchar com passo militar comum, isto é, 32 quilômetros em 5 horas no verão, e a passos rápidos, 38 quilômetros no mesmo número de horas. Então, por exemplo, a caminhada em marcha acelerada, nessa distância, fazia parte do treinamento dos militares. É que ele dá um destaque para aprender a nadar. Todo jovem soldado, sem exceção, deveria aprender a nadar nos meses de verão, pois algumas vezes é impossível atravessar rios em ponte, mas principalmente porque um exército, durante a fuga ou perseguição, será obrigado a atravessá-los a nado. O súbito derretimento de neve ou chuva forte às vezes faz com que os rios inundem as margens. Em tal situação, o perigo advindo de não saber nadar é tão grande quanto o inimigo. Então, o soldado aqui ele precisava dominar o nado, justamente porque, por vezes, você encurtaria uma distância e encontraria o seu inimigo ali, ou, às vezes, com a necessidade de fugir e não ter uma ponte próxima, eles precisavam fugir a nado. E não era um movimento que todas as tribos ali dominavam. Então era importante que o exército romano tivesse essa habilidade. Assim como a infantaria, a cavalaria
até mesmo os cavalos e os servos do exército deveriam se acostumar a nadar, pois todos estão sujeitos aos mesmos acidentes. Então, até os cavalos eram submetidos a um treino de natação. O treinamento no poste. Nós sabemos que pelos escritos dos antigos que entre os exercícios existia o do poste. E aqui vale lembrar que quando esse livro foi escrito, o exército romano desse tempo, ele já não era mais esse da imagem que nós estamos vendo aqui. E aí, quando ele foi escrito para o imperador, ele sinaliza para o imperador que era importante resgatar o treinamento de outros tempos, que fazia com que a legião romana fosse praticamente imbatível. E que os atuais métodos de treinamento desse período aqui estavam enfraquecendo o exército. Eles davam a seus recrutas escudos redondos feitos com ramos de salgueiro, 2 vezes mais pesado do que os escudos utilizados normalmente. Então, repare que aqui ele já está trabalhando com sobrepeso para desenvolver força. E aí, no momento da guerra, que ele precisasse usar o escudo, que era 2 vezes mais leve, ele teria facilidade de manusear esse escudo. A espada de madeira, também com o dobro do peso dos normais, que eles eram obrigados a ficar usando nesse poste para aprender. Então ele usava uma espada mais pesada do que a habitual e um escudo mais pesado do que o habitual. Isso melhoraria a defesa, isso melhoraria a eficiência do ataque. Esta é uma invenção de grande capacidade, tanto para os soldados como para os gladiadores. Ninguém destas profissões jamais se distinguiu na arena ou no campo de batalha, não sendo perfeito neste tipo de exercício. Assim, todo soldado fixava firmemente no chão um poste de mais ou menos 1,80 m e contra este, como se fosse um inimigo, o recruta se exercitava com as armas mencionadas, às vezes mirando na cabeça ou na face, às vezes no lado, em outras ocasiões tentando acertar a coxa ou as pernas. Era ensinado a ele como avançar e recuar, em resumo, como tirar toda a vantagem de seus adversários, mas acima de tudo, alertava para não se abrir aos seus antagonistas enquanto tentava atingi-lo. Eles eram instruídos a não cortar. Então, os militares romanos, eles não se valiam dessa técnica de cortar, mas a de perfurar com as suas espadas. Os romanos não apenas zombavam de quem lutava com a parte cortante da espada, mas também achavam que estes eram povos fáceis de serem conquistados. E a razão para eles exercitarem os recrutas com armas de tão grande peso era porque quando eles fossem usar as normais, elas pareceriam muito mais leves, permitindo a eles que agissem com a maior segurança e rapidez no momento da ação. Mesmo nos dias de hoje, a experiência nos mostra que os soldados que se aperfeiçoam nele são os mais úteis durante um combate. Isto prova, de certa maneira, a importância e os efeitos desse tipo de treinamento. Aqui estamos falando sobre a eficiência do treinamento. As tropas bem treinadas nele e as outras tropas. Os antigos romanos eram tão conscientes da utilidade desse exercício que se compensavam os mestres de arma com uma ração dupla, enquanto que os soldados que não cumpriam direito o exercício eram punidos recebendo sua ração encevada. Então eles puniam aqueles que não exercessem com eficiência e eficácia o movimento, reduzindo a ração deles para a comida. Além dos exercícios no poste já mencionado, também eram fornecidos ao recruta
dardos de maior peso que os usuais, os quais eles usavam para se exercitar no mesmo poste. Então eles pegavam dardos mais pesados e arremessavam nesses postes. Esse livro aqui, segundo historiadores, ele não foi utilizado, ou não foi utilizado na sua plenitude, já naquele momento que o Império Romano estava em decadência, até porque as outras tribos já haviam desenvolvido outras técnicas de batalha e se entendia que determinadas estratégias como essa, a gente até vai ver um pouquinho aqui sobre isso, já não serviam mais para o campo de batalha. Mas uma curiosidade interessante é que esse livro é resgatado na Idade Média e muitos reis da Europa utilizam ele como um fundamento essencial para travar as suas batalhas e as suas guerras. O exército do Império Romano foi caracterizado pela sua organização rígida, disciplina rigorosa e o uso de táticas militares eficientes. A principal unidade de combate era a legião, composta por cerca de 5 a 6 mil soldados. O exército também incluía cavalaria, artilharia e tropas auxiliares. Muitas vezes recrutas de povos conquistados. A combinação de treinamento, equipamento e táticas fez com que o exército romano fosse uma das forças militares mais formidáveis. O deslocamento deles em campo vinha através de sinais ou de toques de instrumento. Então, era um sinal que alcançava toda a tropa, que se movimentava de maneira muito ágil, dando ao Império Romano e aos militares uma vantagem e um nível de organização que os outros exércitos não tinham. O exército era altamente organizado, com uma estrutura hierarquizada, clara e especializada em diferentes tipos de tropa, como legionários, cavalarias, arqueiros e engenheiros. Legiões. As legiões era a espinha dorsal do exército romano, composta por soldados pesadamente armados e treinados para o combate corpo a corpo. A disciplina era estrita, com penas severas para aqueles que não cumprissem as ordens ou normas militares. Os soldados romanos eram submetidos a um rigoroso treinamento, falamos um pouco deles aqui, que o tornavam aptos para o combate. Equipamentos. O exército romano utilizava armas e armaduras de alta qualidade, como a espada gládio e o escudo scutum, e a armadura lórica. O exército romano era conhecido por suas táticas eficazes, como a formação de falanges e o uso de lanças, e a combinação de forças para atacar e defender. O exército também contava com tropas auxiliares, como cavaleiros, arqueiros e engenheiros, que desempenhavam papéis importantes no combate e na logística. O exército romano desempenhou um papel crucial na expansão do império, conquistando e controlando vastos territórios ao longo do tempo. Aqui, nós temos a imagem de um legionário e de um centurião. Um centurião de uma patente mais elevada. Reparem as diferenças nas armaduras. Por exemplo, aqui a caneleira que um centurião tem e que um legionário tem. Então, a armadura e as armas de um centurião, para além de serem mais eficientes, mais eficazes, elas também serviam para demonstrar a patente dessa pessoa. Aqui uma curiosidade: você sabia que os escudos dos soldados romanos mudaram completamente no fim do Império? E não foi por acaso. Durante séculos, o exército romano dominou o campo de batalha com suas formações fechadas e escudos retangulares. Os famosos escutas, símbolo da força e disciplina das legiões. Mas, conforme o Império começou a ruir, tudo mudou. O inimigo agora era outro: tribos germânicas, cavaleiros velozes
e táticas de guerrilha que forçavam a Roma a se adaptar. Falamos sobre isso ainda há pouco. Ou morrer. Os escudos pesados deram lugar a modelos ovais e redondos, como os clypeus, que permitiam mais agilidade, mobilidade e combate individual. Era o fim da formação compacta e o nascimento de uma nova forma de guerra. Com a chegada da cavalaria e a diversificação dos combates, os soldados precisavam se mover mais rápido, pensar por conta própria e sobreviver em batalhas imprevisíveis. A armadura romana já não era só proteção, era estratégia. Essa transição silenciosa nos escudos conta uma história maior, a do fim de uma era e do nascimento de um novo tipo de soldado, mais flexível, mais independente e mais humano. A queda romana não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi sendo sentida no próprio corpo dos seus guerreiros. Então, à medida que esse declínio do império foi se dando, o próprio guerreiro foi refletindo, repara o que ele diz aqui, aquele tempo, e reforça com essa análise o que eu já disse em outras aulas, que o nosso corpo ele é o reflexo do nosso tempo, ok? Aqui, ó, uma curiosidade, e a gente vai entender o porquê dessas imagens aqui, ó, isso era o que um legionário precisava carregar. Vamos entender aqui o que eles precisavam levar, ó. Você suportaria o peso que um soldado romano carregava? Descubra o que havia dentro das lendárias Sarcina, a mochila que carregava o império nas costas. Imagine marchar por dezenas de quilômetros sobre um sol escaldante, usando uma armadura pesada, um escudo, uma espada e ainda levando uma mochila que pesava mais do que 30 quilos. Esse era o dia a dia de um legionário romano. Essa mochila tinha nome, Sarcina, muito mais do que um simples fardo. A Sarcina era o símbolo da disciplina, resistência e autossuficiência do exército mais temido da antiguidade. Cada soldado era treinado para ser quase que um exército individual em movimento. Mas o que havia dentro da Sarcina? Os romanos sabiam que a vitória começava na logística. Isso é uma característica muito forte do exército romano. Por isso, cada legionário carregava o essencial para montar acampamentos, se alimentar, se proteger e sobreviver por dias. Tudo nas costas. E veja que um soldado romano levava a dolabra, que era uma enxada, as estacas de madeira, conhecidas como sudes, o cantil de água e vasilhas de barro ou couro para transportar líquidos, o mó portátil, uma pedra de moinho para moer o próprio trigo, panelas de ferro, colher e facas, rações de marcha, geralmente trigo, cru, carne seca, queijo duro, vinagre, cobertor ou capa de lã, túnica extra e objetivo pessoal e objetos, pessoais como moedas, amuletos ou cartas, um kit de higiene. O mais impressionante é que esses homens caminhavam por dias carregando tudo isso com a mesma rigidez e ordem que dominavam o campo de batalha. Então aqui nasce, e ao longo do tempo, principalmente quando a gente falar sobre educação física militarista, entre outras coisas, nasce aqui uma questão da rigidez, da disciplina para se alcançar um determinado fim, um determinado objetivo. E para que isso acontecesse, era importante a construção de um corpo forte, vigoroso, disposto para encarar os desafios daquele tempo. Aqui, ó, do lado esquerdo, nós podemos ver a evolução
dos capacetes, e reparem que começa a surgir uma proteção para o pescoço, que a gente pode olhar do lado direito, inclusive de acordo com as patentes ali, ó, que era uma proteção importantíssima, mas que num determinado momento, como a gente falou, foi deixando esse soldado mais lento, e as batalhas, como teve uma mudança na lógica, foi necessário o desenvolvimento de táticas que deixassem esse soldado mais ágil, mais veloz para enfrentar os seus inimigos. A vitória na guerra não depende inteiramente de números e mera coragem. Apenas a habilidade e a disciplina irão garanti-las. Então, a grande marca do Império Romano era essa questão da disciplina, da ordem, de entender a necessidade de se trabalhar em equipe, em grupo, seguindo um único comando, porque isso lhes garantia a vida e a sobrevida nos campos de batalha. Como eu sempre venho destacando nessas aulas, a questão da religiosidade que começa a aparecer já ali na pré-história, a relação do ser humano com o sagrado, com o divino, foi se organizando de acordo com as sociedades e as culturas desenvolvidas, e a Grécia Antiga a Roma Antiga tem umas curiosidades. Ó. As influências eram externas, eles acreditavam no politeísmo, os cultos domésticos, rituais familiares, com oferenda de deus doméstico, espíritos protetores, rituais e práticas, sacrifícios, preces, consultas aos augúrios e aruspis para o prever o futuro, sincretismo religioso. Tem uma cena do Gladiador 1 que, num determinado momento ali, o protagonista começa a fazer uma oração e ele usa as imagens, ele usa, bonequinhos para representar os deuses, a sua família e tudo mais. Aí aqui, só para a gente ter um comparativo, ó, Júpiter no Império Romano era Zeus no grego, Juno era Hera, Vênus era Afrodite, Apolo era Apolo mesmo, Diana era Artemis, Netuno era Poseidon, Plutão era Hades, Marte era Ares, Marte faz parte da mitologia de Rômulo e Rêmulo, porque se acredita que eles têm descendência, inclusive, de Marte, que era o deus da guerra. Minerva era Atenas, Ceres era Deméter, Baco era Dionísio, eu dei essa ênfase porque uma vez no teatro eu fiz Dionísio, que era inclusive o deus do vinho. Mercúrio era Hermes e Vulcano era Hefesto. Então, durante muito tempo, Roma foi uma sociedade politeísta que acreditava em vários deuses e que houve esse movimento de sincretismo com as crenças da Grécia, mas que se diga que à medida que há essa incorporação desses símbolos gregos, quando eles são absorvidos pela cultura romana, eles já começam a ganhar características próprias, inerentes àquela cultura, com relação àquela cultura, se desvencilhando um pouco daquilo que os gregos diziam. Aqui uma imagem que exemplifica isso. Durante muito tempo se acreditava nesses muitos deuses, mas com a expansão e com a multiplicação de pessoas que aderiram ao cristianismo, durante muito tempo os cristãos foram perseguidos no Império Romano até que se tornasse uma religião oficial do Império, mas boa parte do mundo hoje nós podemos dizer que é um mundo cristão. Agora mesmo tivemos aí a eleição do novo Papa, e o cristianismo continua
uma estrutura religiosa muito forte. E no Brasil, que é o maior país cristão do mundo, muito influente. Então, isso se deve a alguns fatores, mas, por exemplo, a existência de um personagem que é o Paulo, que também na Bíblia era chamado de Tarso. Tem um filme que também ilustra isso, que está na Netflix, que é o filme do Paulo, que fala inclusive dessa estrutura do Império Romano, como ele tinha cidadania romana, ele foi julgado segundo as leis do Império Romano. Esse filme ilustra também, dá uma luz para a gente do que seria o Império Romano, mas ele foi um cara que viajou o mundo antigo, foi a vários lugares levar a mensagem do Cristo, e ele foi determinante para essa expansão do cristianismo, que quando acoplado a toda a estrutura do Império Romano, ganhou uma força absurda e fez com que o cristianismo se tornasse o que se tornou, ao ponto de hoje, inclusive, a sede do Vaticano ser em Roma. Então é importante a gente fazer essa consideração. Influência cultural: a cultura romana, incluindo o latim, o direito, a arquitetura, as artes, teve uma influência duradoura em muitas culturas e civilizações subsequentes. Aqui algumas estruturas: as leis das 12 tábuas foram a primeira codificação escrita do direito romano, elaborado no século V a.C. Aqui nós temos o Coliseu, que serviu como modelo e serve até hoje como modelo de arquitetura para os estádios no mundo todo. O latim antigo, o latim clássico, o latim vulgar, o latim eclesiástico. Vale lembrar que com a revolta protestante, com a Revolução Protestante, uma das coisas que o protestantismo questionava era justamente essa missa sendo executada no latim, onde muitas pessoas da sociedade não sabiam o que estava sendo dito. Então, a influência do latim, até muito por conta da Igreja Católica, ajudou a formar os idiomas de outros países. O que a educação física tem a ver com isso? Então, aí falamos aqui da arquitetura. Olha como o Coliseu, olhando assim, ele tem uma relação visual muito parecida com o Maracanã, por exemplo. E quando a gente olha a outra imagem, a gente vê que o Coliseu ele tinha uma divisão invisível, mas que ali você colocava as estratificações sociais. Então ali embaixo ficava uma elite e lá em cima o que se poderia dizer que era a ralé daquele período. Mulheres, escravos, pessoas sem cidadania romana. Então essa galera ficava lá em cima e ali embaixo, por exemplo, os senadores, as vestais e por aí vai. O Coliseu é também chamado de Anfiteatro Flávio, então é importante dizer que naquela época o Coliseu não era conhecido como Coliseu. Então, quando você assiste, por exemplo, o filme Gladiador, isso é uma falha ali do roteiro, porque naquela época eles tratam o Coliseu como Coliseu, mas o Coliseu não era chamado naquela época de Coliseu, isso veio a ser depois. Acredita-se que o nome Coliseu surgiu porque ele foi construído sobre um lago da casa de Nero. Então, ali onde é o Coliseu havia um lago gigante, e nesse lago tinha uma estátua gigante, que naquele período essas estátuas eram chamadas de colosso. Então havia um colosso de Nero ali, e se atribui essa nomenclatura a isso. O Coliseu de Roma foi construído no século 70 d.C., sua construção teve início no governo do imperador Vespasiano e foi concluído com Tito, seu filho. Quando ele foi inaugurado pelo imperador Tito, realizaram 100 dias de jogos nas arenas, feriados. Eram feriados nesses dias.
Então, Copa do Mundo no Brasil tem o quê? Feriado. A cultura do feriado, inclusive, é uma marca muito forte do Império Romano em várias sociedades e no Brasil. No Brasil, inclusive, se discute o excesso de feriados que o país tem, que de alguma forma, segundo muitos pensadores, acabam impactando inclusive na nossa economia. As arquibancadas eram divididas segundo classes sociais, acabei de falar isso. O pódio era para classes mais altas, a maeniana para classes médias e os pórticos para as classes mais baixas. As lutas de gladiadores começavam e acabavam pelas portas colocadas aos extremos do anfiteatro. O gladiador vitorioso saía pela arena, pela porta triunfalis ou porta triunfal, e o derrotado era retirado pela porta Libietines, nome derivado de Libitina, deusa da morte e dos cadáveres. Infundada a afirmação de que Nero teria mandado executar os cristãos no Coliseu, pois o Coliseu sequer existia na época de Nero. Então, eu já participei de uma reunião religiosa que isso foi dito, que Nero matava cristãos no Coliseu. E, na verdade, isso não aconteceu. Nero até perseguiu, mas não botou no Coliseu. E também não quer dizer que não tenha tido mortes de execuções de cristãos no Coliseu, mas não por mando do imperador Nero. Então isso é uma confusão muito propagada, inclusive em livros de história. Para proteger o público do sol forte ou da chuva, o Coliseu possuía uma enorme cobertura de tecido, o velarium, que foi aquilo que a gente viu na imagem anterior, nas imagens anteriores. No ano de 404 d.C., com a mudança dos tempos e dos costumes, o cristianismo, que se tornou religião oficial, acabou abolindo os jogos do Coliseu, e quem fez isso foi o imperador Honório, embora tenha sido mantida as condenações aos criminosos de lutarem contra animais selvagens por mais um século. O Ludus Magnus, os ludos, na verdade, eram as escolas de gladiadores. Nesses ludos tinha uma arena, tinha um espaço de treinamento, tinham as celas onde esses gladiadores eram postos. Existe uma série fantástica que eu recomendo, que é a série Spartacus. Então, você quer entender muito sobre os jogos de gladiadores, essa é uma série que vai dar a você o visual do que era ser gladiador naquela época. E o Ludus, principalmente o Ludus Magnus, isso daí é uma réplica do que seria o Ludus Magno, que ficava ali praticamente do lado do Coliseu. Nós tivemos a oportunidade de visitá-lo quando estivemos lá, mas só as ruínas, boa parte dele, inclusive, está embaixo da terra, está soterrado. O que a gente viu é só uma ponta. Repara que ele tinha 3 andares e boa parte disso eram estruturas de celas bem pequenas para acomodar os gladiadores que eram escravos naquele período. Aqui uma cena de treinamento deles, outra cena de treinamento. Uma coisa importante para se dizer é que as batalhas de gladiadores, na sua essência, não tinha essa perspectiva do espetáculo. Essas lutas faziam parte de rituais fúnebres em homenagem a pessoas falecidas, geralmente pessoas abastadas socio e economicamente dentro daquela sociedade. Acabou se popularizando e se tornando espetáculos públicos que muitas das vezes tinha como objetivo demonstrar o poder. Tanto no Gladiador 1 quanto no Gladiador 2,
eu vou cometer essa gafe de não lembrar o nome do ator que comprava os escravos no Gladiador 1, mas no 2 a gente tem o Denzel Washington fazendo esse papel logo ali no começo. Ter os melhores gladiadores, imagina um clube de futebol hoje que você tem os melhores atletas. Então, para essas pessoas, ter os melhores gladiadores era uma forma de se projetar dentro daquela sociedade, era uma forma de frequentar ciclos sociais que muito provavelmente para eles não estariam acessíveis, não fosse eles detentores de, abre aspas, atletas, porque o atletas aqui não tem relação direta com o que era ser atleta na Grécia Antiga, mas ser detentor desses atletas, desses craques, fazer com que eles tivessem acesso a determinadas estruturas sociais. A primeira luta de gladiador registrada parece ter ocorrido em 264 d.C., com a morte do proeminente aristocrata Junius Brutus Pera. Seu filho selecionou 3 pares de escravos e, entre eles, os prisioneiros de guerra para lutar no funeral de seu pai. Isso acabou atraindo uma grande multidão. Quer entender o que é isso? Repare quando tem um acidente grave na Avenida Brasil. Eu já vi alguns estudos, inclusive, que diz que essa atração nossa pela catástrofe, pela violência, pelo acidente, pelo sangue, isso tem a ver com parte dessa herança cultural que nós herdamos dos povos latinos, principalmente pelo aquilo que veio ao longo da história sendo conduzida e que foi herdado por nós dos romanos. Então, repare o que acontece, por exemplo, na Avenida Brasil, que é uma das principais vias do Rio de Janeiro. Às vezes um acidente acontece do outro lado da via e as pessoas que estão no sentido oposto, elas param para assistir o que está acontecendo ali. Então é uma atração natural nossa. Repara na escola, por exemplo, quando tem briga de alunos, que ao invés das pessoas chegarem para separar, elas param para assistir o confronto acontecer. Hoje em dia tem um celular, inclusive as pessoas param para filmar essas lutas que acontecem, por exemplo, às vezes entre adolescentes na escola. Parece que é uma coisa que está no nosso DNA. As cerimônias fúnebres romanas duravam até 9 dias, ao final dos quais o sacrifício era realizado. À medida que a tradição evoluía, os escravos ou os prisioneiros eram comprados, treinados para matar e sacrificar durante os ritos fúnebres. Famílias romanas proeminentes competiam para oferecer o melhor espetáculo e os jogos de gladiadores tornaram-se eventos políticos. Já vamos falar disso. Aqui uma imagem muito famosa do escravo conhecido como Espartaco, que liderou mais de 70 mil escravos durante 3 anos, entre 73 e 71. Espartacus e seus seguidores enfrentaram várias legiões romanas. Aquela série que eu falei, Spartacus, que estava na Netflix, hoje, se não me engano, está no Prime. Ela mostra todo o embrião disso, o começo disso, como Spartacus, inclusive, foi treinado como gladiador dentro da estrutura romana e como que o treinamento dos gladiadores durante esses 3 anos foi o suficiente para subjugar exércitos, legiões romanas treinadas que foram ficando pelo caminho à medida que Espartacus ia ganhando adeptos para sua cruzada. E aí, quando eles foram mortos, quando eles foram derrotados, o Império Romano, para mandar um recado, fez isso aí, 6.000 escravos foram crucificados ao longo
de 200 quilômetros pela Via Ápia de Capua. Então imagina o que foi isso, 6.000 seres humanos crucificados ao longo de 200 quilômetros para mandar uma mensagem para os escravos da época que pensassem novamente tentar fazer um levante contra o Império Romano. Esse mapa aqui, ó, ilustra, olha o que foi isso, ó, como que foi esse espetáculo grotesco de horror, de crucificação. Inclusive há divergências aí históricas de grupos que defendem que foram crucificados, outros que foram mortos, mas não por crucificação, enfim. Essa é uma estátua que está exposta no Louvre, de Espartacus. Reparem na questão estética, reparem na questão da musculatura, de uma idealização de beleza, aquilo que nós vimos com os gregos fica muito firme, muito forte, inclusive com os romanos também, isso foi passado de tempos em tempos. Haviam e há registros de gladiadoras mulheres que lutavam nos circos de Roma, inclusive no próprio Coliseu. Mulheres livres, inclusive, participavam disso, mas eram muito criticadas pela sociedade daquela época, principalmente as mulheres que queriam ser gladiadoras, mas que pertenciam a uma classe social mais elevada. Segundo inúmeras fontes de consulta, este grupo de pessoas passou por diferentes processos de treinamento e preparação para o combate, porém são escassos os textos que sintetizam aspectos relevantes do cotidiano dos gladiadores. Então, assim, há registros esporádicos, há imagens, há estátuas que dão para a gente um sinal do que foi esse período, de como foi o treinamento, mas não há uma vasta produção aí, não há um vasto material que fundamente, por exemplo, uma sistematização de como eram treinados esses atletas desse momento. Mas o cinema ajudou a propagar a ideia de que os jogos de gladiadores eram o grande fenômeno daquela época. Mas não. O Coliseu cabia ali mais ou menos 50, 80 mil pessoas. As corridas de biga e o circo Máximos cabia ali mais ou menos 150 mil pessoas. Há registros até de que com a expansão e com a melhora dele, porque num determinado momento ele era de madeira, pegou fogo, precisou ser reconstruído, ele chegou a colocar 300 mil pessoas. Então, assim, mal comparando e fazendo um paralelo, tem a ver diretamente com as nossas corridas aqui de Fórmula 1 e tudo mais. Então, o primeiro circo máximo foi feito todo de madeira e acabou parcialmente destruído por incêndio. Durante sua reconstrução, nos anos 30, os romanos utilizaram pedra e mármore para fazer os 3 andares de assento. No meio da arena, com um canteiro central, encontrava-se a espina, que além de delimitar os 2 corredores da pista, era uma representação do poderio romano. Os fiéis torcedores, a maior parte dos lugares da arena, de 3 andares da arquibancada, eram reservados para os cidadãos comuns. A gente vai entender já o porquê disso. A Indianápolis romana, a maior atração ali eram as corridas de bigas, puxadas por 2 cavalos, e as quadrigas, charretes com 4 animais. Na competição mais popular ao longo do século I, a corrida era disputada por 4 equipes, vermelha, branca, azul e verde, e valia tudo pela vitória, até mesmo esmagar, literalmente,
o seu adversário. Construíram um fosso com 3 metros de altura e 10 metros de profundidade entre a pista e a arquibancada, e o imperador Nero aproveitou o buraco e colocou em toda a extensão um cano que girava quando pisava, o que impedia os animais de avançarem sobre a plateia. Essa estrutura, inclusive, durante muito tempo os estádios tinham esse fosso justamente para evitar que os torcedores invadissem o campo ou que tivessem dificuldade de invadir o campo, dando ali à PM ou aos seguranças tempo para se estruturar e organizar para interceptar esse torcedor antes que ele entrasse em contato com o atleta. Aqui, isso aí é o que sobrou do Circo Máximo. Nessa foto aí, à minha esquerda, sou eu. Ali, as outras duas fotos, é o nosso grupo explorando. Reparem que não sobrou nada diferente do Coliseu, não sobrou nada da estrutura do Circo Máximo. E nesse dia aí a gente pode perceber pessoas que utilizam esse espaço para fazer corridas, caminhadas, exercícios. Então as pessoas utilizam esse espaço como espaço de lazer. Os atletas mais bem pagos da história. Então consta que Michael Jordan é o primeiro, Tiger Woods o segundo, Cristiano Ronaldo o terceiro, Arnold Palmer o quarto e LeBron James o quinto. Mas uma coisa que não é propagada é isso aqui, Caio Apuleio Diocletian James. Foi nascido num território onde hoje fica Portugal. Reparem aqui os valores. Michael Jordan, 3 bilhões. Tiger Woods, 2 bilhões. Cristiano Ronaldo, 1 bilhão. Arnold, 1 bilhão. LeBron James, 1 bilhão. E esse camarada que foi atleta de bigas, porque há registros documentados de quanto ele recebia e já foi feito um estudo fazendo a transposição daquilo que ele ganhava naquela época para o dinheiro atual. E repara ali, 12 bi. Então esse foi o atleta, 12 bi em euros, tá? Em euros. Então esse foi o atleta mais bem pago de toda a história da humanidade. Ninguém nunca ganhou tanto quanto ele ganhou. Por quê? Ele foi um auriga ou um condutor de quadrigas que competiu nas corridas de biga no Império Romano. Considerado o atleta mais bem pago de todos os tempos, ele acumulou uma fortuna substancial durante a sua carreira de 24 anos. Não era comum um auriga viver ou atuar profissionalmente em 24 anos. Era muito comum que, inclusive, eles atuassem até os 20 anos ali, em média, segundo alguns estudos, e paravam, se aposentavam porque não tinham condições físicas ou mesmo faleciam, vinham a óbito nisso aí. Então o cara durou um esporte altamente violento, agressivo. Ele teve uma carreira de 24 anos e venceu aproximadamente 1.462 corridas, fora aquelas que ele chegou em segundo lugar. Então aqui umas estruturas, aqui um documento que fala mais ou menos da história dele. Essa imagem do meio, uma estátua dele em Portugal. Ali ele com os cavalos. E em Portugal também tem um painel ali de ladrilho que tinha a imagem dele fazendo homenagens a esse atleta. Aqui uma coisa importante. Olha o que o poeta Juvenal escreveu. Há muito tempo o povo abandonou suas ansiedades. Desde que não vendemos nossos votos a ninguém, pois o povo, que antes conferia império, símbolos de cargos, legiões, tudo agora se mantém sob o controle e deseja ansiosamente apenas duas coisas: a distribuição de grãos e as corridas de biga no circo. Então, o cidadão romano, principalmente aqueles dali das classes mais baixas, eles passam a almejar
e se deixar entorpecer pela possibilidade de receber pão, e eles eram entretidos com os circos, ora pelas corridas de biga, ora pelos jogos de gladiadores que aconteciam nos muitos circos espalhados pelo Império Romano. Aqui, ó, uma cena de um filme que eu também recomendo para variar, que é o filme Ben-Hur. Ele tem uma edição, ele tem um filme mais antigo, que é esse, e ele teve uma refilmagem recente também, que é um filme também muito bom. E reparem aqui, olha como é que a corrida se dá. Ali tem uma carroça que ficou pelo caminho, quebrou. Imagina um carro na Fórmula 1 quando quebra. O que acontece? Entra lá o safety car, todos param, esperam aquele carro ser retirado para que a corrida continue. Aqui não. E olha o que vai acontecer. Agora. Então, era um esporte muito violento, muito agressivo, até porque se permitia, inclusive, esses embates entre os aurigas ali enquanto o negócio estava acontecendo. Então, essa é uma cena muito emblemática do filme. Eu acho que, de tudo que eu já assisti, acho que é uma das melhores cenas que expressam e demonstram o que era, por exemplo, o Circo Máximos, e como essas corridas aconteciam e deixavam a plateia, levavam a plateia ao delírio. A política do pão e circo era feita diante da corrupção do império, do excesso de exceção, da pobreza, da falta de emprego, educação e moradia digna, entre outros problemas sociais. Então, quem já teve a oportunidade de assistir o Gladiador 1, há um momento ali que o Senado está discutindo a insatisfação do povo romano e Cômodos decide dar ao povo que estava com fome, que estava iniciando determinados movimentos para contestar o imperador e o império, e aí ele decide dar, se não me falha a memória, no filme 150 Dias de Jogos, onde as pessoas iam comer, beber de graça e assistir aos jogos de gladiadores de graça ou pagaria valores simbólicos para estarem ali dentro, e eles ficavam felizes, inebriados, entorpecidos, anestesiados, e passaram a deixar de olhar para as questões sociais de Roma e começaram a focar nos espetáculos, que foi milimetricamente articulado para que as pessoas tivessem realmente esse foco no espetáculo. Então eles saíam dali alimentados, saciados fisiologicamente, saciados mentalmente, porque gostavam da violência, gostavam dos embates, e esperavam somente o outro dia para reviver tudo aquilo. Características da política do pão e circo. Alimentos, eles estavam com fome, isso era distribuído para a grande massa. O entretenimento, com o objetivo de tirar o foco, desviar a atenção para questões que antes estavam ali nas questões sociais do Império e passaram a dar um enfoque nessas questões do entretenimento. Divertir e esquecer, então a ideia era fazer com que eles esquecessem mesmo sobre questões sociais. Controlar a insatisfação, então a sociedade estava insatisfeita com o Império, e a ideia era controlar a massa. Lembra o que aconteceu no Brasil em 2013? Estava ali na iminência dos mega eventos esportivos, uma crise política e econômica grande, houve o aumento da passagem, que tinha até a frase, não é pelos 20 centavos, e a população se mobilizou
para manifestar o seu descontentamento com a classe política da época, e um grande movimento, uma grande mobilização social nasceu no Brasil. Que depois, com a própria Copa do Mundo, inclusive, isso foi arrefecendo, isso foi diminuindo, com os Jogos Olímpicos, com os Jogos Mundiais. Então, várias coisas foram acontecendo e foram ali tirando foco. Os feriados aconteceram e tudo mais. Então, a insatisfação popular foi controlada. Manter o poder, então a ideia da política do pão e circo é fazer com que as pessoas esqueçam os problemas sociais, que as suas insatisfações deixem de existir em alguma medida, que eles tenham um entretenimento à disposição e um alimento gratuito, isso tudo com o único objetivo de manter o poder. Era uma distração superficial, a política do pão e circo não aborda as causas subjacentes dos problemas sociais e políticos, oferecendo apenas soluções superficiais e paliativas. Então, era uma distração superficial. Aqui um texto de Sêneca. O homem, que para o homem devia ser coisa sagrada, é exposto à morte, apenas para servir de divertimento. Já era sacrilégio treinar homens para ferir e serem feridos, mas agora atiramo-los para o circo, nus e inertes. Basta-nos simplesmente morte como espetáculo. Então, a morte, a violência, o sangue, ele era utilizado com a única finalidade de tirar o foco, de lubridiar o povo, fazendo com que essas pessoas focassem em outras questões. Então, assim, há vários estudos que dizem que no Brasil a política do pão e circo foi ressignificada. Então, existe hoje um excesso de entretenimento, e entretenimento que não produz uma reflexão sobre o status quo das coisas, e que tem tão somente a função de alienar. Então, o Coliseu, num determinado momento, estava espalhado pelo Império para entreter as massas em todo o Império, começou a entrar dentro de uma tela conhecida como cinema, e depois para uma televisão. E hoje todos nós temos um Coliseu nas mãos. Outro dia eu assisti o jogo do Flamengo todo pelo celular. E é engraçado que nesse jogo especificamente que eu estou mencionando, porque eu não gosto de assistir nada no celular, mas nesse dia eu precisei, houve ali um embate, houve ali uma confusão, houve ali umas trocas de farpas e até de agressões físicas. E é engraçado como inconscientemente esse tipo de coisa ainda mexe com as nossas emoções. Eu lembro de uma frase que diz que o vale tudo, as lutas como aconteciam ali na década de 80, precisaram ser reformuladas porque diziam que os torcedores não se contentavam em ver a luta. Então, não era incomum que determinados eventos esportivos de vale tudo terminassem com pancadaria generalizada, porque é uma coisa que mexe com as emoções das pessoas. Até hoje, você vê as torcidas organizadas e tudo mais. Então, a grande lição hoje que nós podemos tirar da história da educação física para a nossa formação, para a nossa atuação profissional, primeiro é entender que esse império influenciou e influencia até hoje as sociedades mundo afora. E essa influência ela vem através da arquitetura, não só de estádios, mas de outras estruturas.
por exemplo, as pontes e a engenharia romana para a construção de pontes, arquidutos, de você desviar água de um determinado lugar para outro, a questão estética, como até hoje nós cultuamos, isso veio com os gregos e se fortaleceu, inclusive, com os romanos, essa questão da disciplina que foi aperfeiçoada no Império Romano e que, principalmente nos esportes de alto rendimento, essa questão ainda hoje é muito forte e necessária, inclusive, em alguma medida. Eu não estou falando aqui mal da disciplina, a disciplina ela é importante, mas esse método, principalmente para o treino, foi organizado e estruturado no Império Romano. A questão do espetáculo, primeiramente sangrento, com morte, mas que ao longo do tempo, principalmente quando houve o resgate dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, aonde inclusive tem estudos que fazem essa correlação, não do atleta grego daquela época da antiguidade, mas do atleta de hoje, estar conectado em alguma medida com os gladiadores. Então eles têm função de promover um espetáculo, em algumas ocasiões com esse enfoque de tirar a questão da massa, de questionar os políticos, mas outro somente pelo entretenimento. Entretenimento pelo entretenimento, que não produz um ato reflexivo, que não produz uma mudança de visão, mas que até hoje é muito forte dentro das nossas arenas, dentro das nossas piscinas, dentro das nossas pistas, dentro das nossas escolas, quando, por exemplo, realizamos ali os interclasses da vida, que muitas das vezes, e falo como professor que já trabalha há quase 2 décadas, muitas das vezes não estão conectados com nenhuma proposta pedagógica. É o esporte pelo esporte, a vitória pela vitória, e muitas das vezes, inclusive, para criar um momento ali de distensão dos alunos em relação àquilo que acontece dentro das escolas. Então, somos Império Romano até hoje, somos romanos em muitas questões, como a gente viu aqui ao longo dessa aula, e é importante que a gente reflita na nossa ponta lá, quando a gente estiver atuando profissionalmente, se a gente ainda propaga a política do pão e circo, que tem como finalidade fazer a manutenção no poder de determinados grupos, ou se a gente está subvertendo essa lógica através da nossa atuação profissional, aonde a gente quer ou deseja ou almeja que haja uma correlação de forças, como num determinado momento houve entre os patrícios e os plebeus, como que a nossa prática pode mudar determinados paradigmas que concentram poder econômico, poder social, poder de influência na mão de determinados grupos proeminentes, em detrimento de uma grande massa. Então, até onde a gente contribui para esse processo de uma política de pão e circo ressignificada? Até onde você está disposto a participar disso? Isso é um questionamento a se fazer. Que profissional você quer ser e a que modelo de sociedade você quer servir. Ok? Até a nossa próxima aula. Um beijo, um abraço e não deixem de estudar.